vez aqui reunidos. É bem verdade que estamos distantes fisicamente, não estamos impossibilitados de estarmos no templo para adorarmos juntamente, estamos fisicamente presentes, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós estamos ligados em espírito, porque o mesmo Espírito de Deus que habita em mim, habita também em você. Estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, convido-vos a abrir juntamente comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Leremos os versos 12 até o 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Leremos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto a um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Vou repetir novamente este último versículo. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, quero começar a meditar neste texto a partir desse último versículo, para entendermos o conceito deste acontecimento, deste fato de ser comprados por um preço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, ele vai dizer que o Senhor se fez servo. A Bíblia diz que o Senhor, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser Deus, mas antes, o Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou de si mesmo. Deus, em toda a sua glória, estando nos céus, abandonou para descer esta baixa terra, com um único objetivo, de resgatar a minha e a tua vida do pecado. Deus, o Senhor Jesus, veio restaurar a aliança que outrora foi quebrada. O objetivo de Cristo na vinda dele à terra foi buscar a nós, pecadores, e nos conciliar ao Pai. Daqui o apóstolo diz, nós fomos comprados por bom preço. Que preço foi esse? O preço da sua própria vida. Preço de sangue. Porque Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, através do sangue vertido no Calvário, as minhas vestes e as tuas vestes são limpas pelo sangue que foi vertido naquele madeiro. Através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai.
Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Através de Cristo, nós somos conectados a Deus. Nós somos ligados. Cristo, ele é o caminho. Cristo, ele é a ponte que leva o homem a Deus. Então, eis o significado de nós sermos comprados por um bom preço. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: no vosso corpo e no vosso espírito, as quais são pertencentes a Deus. No momento que você entrega a tua vida a Jesus, no momento que você reconhece a tua condição de pecador, no momento que você reconhece a Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua vida e Senhor único, você está dizendo: Senhor, o meu corpo pertence a ti. Agora o teu Espírito habita em mim. Daí nós somos feitos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, deve-se haver santidade, deve-se haver busca. Você tem que gerar a fé que nós temos, nós devemos pô-la em ação, por mais que seja fraca e pequena, nós devemos permitir, nós devemos dar liberdade para que o Espírito Santo age em nossa vida. Muitas das vezes nós cantamos, nós louvamos: Espírito Santo, tens liberdade aqui, tens liberdade em mim. Mas quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, nós simplesmente não ouvimos. E se ouvimos, eis como aquele ditado: entra no ouvido e sai no outro. O salmista, ele vai dizer: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor é a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É através da palavra, quando você dá ouvidos à palavra, não entra no teu ouvido e não sai no outro. Entra aqui e desce aqui. Você guarda ela no teu coração. Você não deixa, não faz simplesmente como tem uma expressão que se diz, o ouvido de mercador. A palavra do Senhor tem que fazer efeito na tua vida. Mas é preciso que você guarde ela. Porque se você não guardar a palavra do Senhor, vai ser em vão a tua fé. É necessário que nós guardemos a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não, por certo. Há uma analogia. A igreja do Senhor é a noiva e o Senhor Jesus Cristo é o noivo. É necessário que a noiva esteja pura. É necessário que a noiva esteja sem mácula. Como é possível estar puro, imaculado, sem mancha pelo pecado? Exercendo a santidade. O escritor anônimo dos Hebreus, ele vai dizer assim: sem santidade, ninguém verá o Senhor. É necessário que nós venhamos andar em santidade. A palavra santidade significa ser santo, é separado. É quando nós somos separados por Deus. E isto vai deste último versículo, diz que nós fomos comprados por bom preço. E o nosso corpo já não somos pertencentes de nós mesmos, mas pertencentes de Cristo. Nós passamos a pertencer a Ele quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós passamos a ser pertencentes a Ele. E aí nós passamos a ingressar no corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. Você passa a ingressar na igreja. Você é a noiva que aguarda pelo dia da redenção,
que é o dia que nós encontraremos o Senhor. Então, a prostituta é aquela que trai. A prostituta é aquela que se perverte. A igreja do Senhor, ela não pode ser deixada se contaminar pelo mundo. O que nós vemos hoje em dia nas igrejas, que as igrejas aderem os adeptos do mundo. A igreja quer aderir a novos estilos, a novos conceitos. Isso não pode entrar no nosso meio, porque o único conceito se chama Jesus. Ele é a salvação. O mundanismo não pode entrar no nosso meio, porque o mundanismo ele nos perverte. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo diz, olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Nós não podemos estar contaminados pelo pecado. É bem verdade que nós estamos presos a esta carne, estamos presos a este corpo corruptível, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar, mas isso não é desculpa para o pecado pré-determinado, não é desculpa para o teu erro. Você deve buscar a santidade, você deve buscar o Espírito Santo de Deus, orar, Senhor, me muda, me molda, tira, me faz ser parecido com Cristo, retira de mim aquilo que não te agrada e me ajuda, Senhor, a ter a tua mente, a agir como o Senhor agiu, a falar como o Senhor falou. Me ensina, Senhor, me ensina a viver e ser como o Senhor quer que eu seja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Aleluia! Já o segundo passo da santificação, sacrifício de louvor. No momento que Jesus está naquele poço com aquela mulher samaritana, Jesus ele diz para ela que ele procura bons pregadores. Jesus diz que ele procura bons músicos, bons pastores. Não. Ele diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E para adorar o Senhor em espírito e em verdade, é necessário que nós nos sacrifiquemos. Porque o Pai é espírito. Então nós nos comunicamos a Deus em espírito. E como é possível nos comunicarmos com o Pai em espírito? É através da adoração. É por isso que o Senhor Jesus disse, olha, chegará o tempo em que vocês adorarão o Pai. Não no templo, não no monte, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Meus irmãos, estamos passando por este problema. Esta pandemia que está causando um caos no mundo. As pessoas que não têm o conhecimento da palavra, as pessoas que não têm a confiança em Deus estão em total desespero. Mas nós conhecemos o Deus que está no controle de tudo. Tudo está sujeito à sua autoridade. Nenhuma peça do quebra-cabeça da vida se encaixa se desencaixa se não for pela permissão e pela autoridade do próprio Deus. Nenhuma peça do quebra-cabeça se encaixa ou se desencaixa se não for pela permissão e pela autoridade do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, meus irmãos, nós somos templos do Espírito Santo. Aí ele vai dizer, no versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Lembra quando eu disse que nós, quando aceitamos a Cristo, nós não passamos a ser pertencentes de nós mesmos, mas nós passamos a ser de Cristo. E quando nós passamos a ser do Senhor, nós precisamos fazer as obras que ele fazia, agir como ele agiu. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vou pular para o versículo 22 primeiro. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Oh, glória a Deus! Então, os frutos do Espírito: paz, amor, fé, longanimidade, mansidão, benignidade. Estes são os frutos que o Espírito de Deus produz em nós, quando nós passamos a ouvir a sua voz, guardar a palavra no nosso coração, mortificar a tua carne, oferecer a Deus sacrifício de louvor e adorando em espírito e verdade. O Espírito Santo de Deus produz em você as obras do Espírito. Aleluia! Ele passa a produzir em você essas obras. Olha o que o apóstolo Paulo diz, já voltando ao versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Aí ele vai falar, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estas são as obras da carne. O apóstolo aqui nos diz que a carne guerreia contra o Espírito. Um se opõe um ao outro. Há pessoas que não têm dimensão da importância do reino espiritual. Há pessoas que eu acredito que tem pessoas que nem acreditam no mundo espiritual. Porque o que é visto foi criado daquilo que não é visto. Toda a matéria, toda a criação visível, palpável, se originou do Espírito. Lá do Gênesis, quando Deus disse, haja luz, quando ele fez separação da terra e do mar, e criou os animais, a erva do campo, e por fim o ser humano, tudo isso, toda a criação, surgiu do Espírito Santo de Deus. Surgiu pela palavra de Deus. João vai dizer no seu evangelho, no versículo 1 do capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito seria. Tudo o que foi feito através da palavra de Deus.
Então, meus irmãos, o Espírito, ele guerreia contra a carne. Há uma analogia que é muito conhecida, entre onde se utilizam duas figuras de leões. Aí nessa analogia vai dizer que aquele que você alimenta vai ser o mais forte, vai consumir, vencerá outro. E isso é bem verdade. Porque se você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te fortalecer para você resistir às tentações, para você resistir às concupiscências, para você resistir àquilo que te provoca, aquilo que te tenta a pecar, aquilo que te tenta a transgredir a lei do Senhor. O Espírito Santo vai te capacitar. Se você lê a palavra, se você ora, busca ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Ele vai te prover a força necessária para que você possa resistir ao mal. Agora, se você não busca Deus em oração, se você não se alimenta da leitura da palavra, você está enfraquecendo o teu espírito. Neste momento, você abre brechas para estas obras da carne. Neste momento, você abre brecha, você está fragilizado. Porque é através da vida de intimidade, de comunhão com Deus, que nós adquirimos a força para vencer o pecado. E bem sabemos nós que o pecado vai tudo que é contra Deus. O pecado é aquilo que nos distancia da presença de Deus. Por este motivo houve a queda do homem. Por este motivo, assim como Adão, ele foi destituído do Éden, assim como Adão, ele foi retirado do paraíso. Assim sois o homem, que se pecar e não se converter dos seus pecados, não herdará o reino dos céus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma das primeiras mensagens de Jesus, Jesus aparece lá em São Mateus pregando, olha, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Para que nós, esse é o quesito principal, para que nós venhamos a adquirir a vida eterna, é o arrependimento. Se não houver o verdadeiro arrependimento, o arrependimento sincero, se não houver vontade em você de abandonar, olha, eu não quero mais pecar, eu não quero praticar estas obras da carne, Senhor, me capacita para que eu possa produzir frutos, Senhor, me capacita, dá-me forças, dá-me os frutos do teu Espírito. Se não houver sinceridade diante da presença do Senhor, se não houver busca, se não houver aquele desejo de, Senhor, eu não estou feliz como eu estou. Me muda, me molda, me lapida. Se não houver o arrependimento, não há salvação. E a palavra de Deus nos diz que o arrependimento, a tristeza que Deus provoca em nós, é para o arrependimento. Então não ache estranho se você se sentir mal com algo que você fez de errado. Não ache estranho ou esquisito, nossa, eu estou me sentindo mal por aquilo que eu fiz. Isso é o Espírito Santo agindo na tua vida. Isso é o Espírito Santo de Deus, olha, tocando no teu coração. Olha, aquilo que você fez não é do meu agrado. Olha, eu não estou feliz com a tua atitude. Não estou feliz com as tuas palavras. Eu não estou feliz com o teu proceder no teu meio familiar, no teu convívio social, no teu trabalho, na tua escola. Olha, eu não estou feliz com isso. Então, a tristeza que ele provoca em você é para o arrependimento. É para que você venha se arrepender e tornar-se ao vosso Deus, que é grandioso em perdoar. Daí aquele grande versículo que está bastante sendo citado esses dias, glória a Deus por isso, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando ele diz, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Observe que deve haver arrependimento, oração, busca deixar os seus maus caminhos. Arrependimento, deixar os seus maus caminhos e orar, buscar a Deus. Aí, então, depois desse processo, é que Deus fala, olha, eu perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós não devemos temer todas as coisas que estão acontecendo no cenário mundial. Nós sabemos que tudo é cumprimento, a palavra de Deus se cumpre. A palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira. Nós vemos claramente os sinais da volta do Senhor Jesus. O Senhor disse todas essas coisas que estão acontecendo. Quem crê, quem lê a palavra, crê, sabe que são os prenúncios da volta do Senhor. Então nós devemos ter a nossa fé firmada em Deus e não nos escandalizar, nós não temer, não tivermos medo, mas sim que venhamos a ter perseverança, que nós venhamos a ter constância no Evangelho. Como eu citei no início, estamos impossibilitados devido à medida de prevenção do governo de estarmos no templo. Mas nós lemos aqui que nós somos o templo, não sendo desculpa para aqueles que dizem que não é necessário ir à igreja, porque deve sim. É necessário ir à igreja, à casa do Senhor. É necessário estar em comunhão com os irmãos. É necessário que nós venhamos a nos reunir. Cristo nos deu exemplo. A palavra do Senhor Jesus nos diz que nós devemos estar reunidos como igreja. Mas também devemos entender que nós somos o templo. E se nós somos o templo da habitação do Altíssimo, nós não devemos ser exemplo somente entre os olhares dos homens. Nós não devemos ser o exemplo somente dentro da igreja, somente quando estamos sendo vistos. Pois do que adianta você estar agradando os olhos do homem, mas quando no oculto e no secreto, onde só o Senhor Deus te vê, você está fazendo aquilo que entristece o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque por ele estamos selados para o dia da redenção. O que é isso? Selado para o dia da redenção, para o dia do encontro com Cristo. Nós estamos selados a partir do momento que você se arrepende, aceita o Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador e, consequentemente, recebe o Espírito Santo, você está selado por ele para o dia da redenção. Então, olha, não entristeçais o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? É você negar a palavra. O Espírito Santo, como eu falei, ele fala ao teu coração. Quando você dá liberdade, ele fala. Ele te faz sentir a tristeza do arrependimento. Mas aí você vai negando, você vai negando, você vai negando, negando a voz do Espírito Santo. É por isso que o escritor anônimo aos Hebreus disse, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora da nossa partida. Nós não sabemos quando, onde, em que tempo, em que época, dia e hora, Deus nos chamará para o juízo. Porque bem sabemos nós que há a volta do Senhor para o coletivo e para o individual. Haverá um momento que a igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão e nos encontraremos com o Senhor. Mas quem nos garante que estaremos aqui daqui a 1 hora? Amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem? O que te garante a mim e a você? Nós não sabemos. Não está no controle, não está no nosso controle, mas sim somente no controle de Deus. Então, como habitação do Espírito Santo, procuremos, meus irmãos, procuremos nos santificar, sacrificar a nossa carne, sacrificar, negar o nosso eu. Jesus disse, olha, aquele
que não nega a si mesmo, aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, que não nega a si mesmo, não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Para ser discípulo do Senhor, ser templo da habitação do Espírito Santo, é necessário negar-se, sacrificar-se, o teu eu. E aí, então, você será chamado discípulo do Senhor Jesus. É negando o teu eu. É abdicando-se da carne, das obras da carne. E aí, então, o Espírito Santo de Deus vai produzir em você as obras do Espírito. E, consequentemente, nós temos que produzir. Quando nós recebemos os dons do Espírito, nós não devemos reter aquilo que Ele nos deu, mas nós devemos produzir. O que Jesus disse? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda árvore que não produz fruto, cortarei e lançarei fora. Então, meus irmãos, nós sendo templos do Espírito Santo, o Espírito Santo aperfeiçoa em nós as obras do Espírito, aí entra a parte da produção. É quando você tem que produzir, botar em ação os dons e talentos, aquilo que Deus te confiou, você agora tem que exercitar para o bem do próximo e para o teu bem também, que é o processo da santificação. Porque os dons e talentos que o Senhor nos concedeu é para sermos, é para devolvermos a Ele, é para nós utilizarmos na obra. Pois como mesmo já foi citado aqui, se você não produzir os frutos, o que acontece? É cortado e lançado fora. Então, quando nós nos arrependemos, nos sacrificamos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós, recebemos as obras do Espírito, os dons que Ele nos concede, passamos agora a colocar em exercício os dons que Ele nos deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, vai nos falar assim: porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Haverá um dia em que tudo que está em oculto será revelado. Haverá um dia que tudo o que você fez, você prestará contas. Que toda obra que você praticou por bem e toda obra que você praticou por mal será revelada. E você receberá o pagamento, o galardão por aquilo que você fez. Porque a palavra de Deus nos diz que a obra que nós fazemos aqui não é vão no Senhor. Nós haveremos de receber o nosso galardão, a nossa recompensa. E é isso, meus irmãos, que deve nos motivar a cada dia. É isso que alegra o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer assim: miserável é o homem que espera em Deus só nesta terra, porque o reino dos céus não é daqui. O reino dos céus é na eternidade. O reino dos céus não é o reino dos homens. O reino dos céus não é gerado pela política, não é governado pelo modelo de governo do homem. Porque o homem é falho, pecador, errante, tem tendência ao erro, é falha a sua justiça, mas a justiça de Deus é perfeita. Mas Deus é justo, Ele é santo, Ele é soberano. Então, meus irmãos, não esperem só nesta terra. Nós sabemos que o nosso destino é os céus, é o reino de Deus. Então, tudo que está encoberto há de ser revelado. Todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más.
trará-se juízo a todas elas. Então, meus irmãos, que nós possamos produzir aquilo que o Espírito Santo nos deu. Que nós venhamos a colocar em exercício as obras do Espírito Santo. Ore. Quando estiver no teu quarto, quando orares ao Senhor, Senhor, aperfeiçoa em mim as obras do teu Espírito. Aquilo que o Senhor me deu, me aperfeiçoa, Senhor. Me ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor tem me confiado. E aí será, o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. E devemos ter muito cuidado. Jesus, certa feita, disse que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, será em trevas. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos ter cuidado pelo modo como agimos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se é que vos arrependestes verdadeiramente, Ele falará ao nosso coração. E Ele nos disciplinará e nos corrigirá. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor disciplina e corrige a quem Ele ama. Então, filho meu, assim diz o Senhor, não desprezes a correção do Senhor. O Espírito Santo é real, Ele fala ao meu coração, ao teu coração, se você crê. Ele promove a tristeza, mas para o arrependimento. Para que você venha, Ele te convida a se arrepender, a se santificar, a buscá-lo em espírito e em verdade. Atos capítulo de número 2. Quando, assim como cumprindo-se os dias de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos. A palavra de Deus vai nos dizer que de repente veio um vento veemente, um som impetuoso, e encheu toda a casa. E viam-se como línguas repartidas como que de fogo. E naquele momento eles foram batizados. Cumpriu-se a palavra, a profecia do profeta Joel, na descida do Espírito Santo. E também a palavra que o próprio Cristo vos disse antes da sua partida. Olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. É o Espírito Santo de Deus. Olha o que nos diz Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 37. Isso depois, quando alguns dos que estavam ali reunidos, judeus, gregos, egípcios, árabes, gentes de todas as nações, eles ouviam, olha que coisa maravilhosa, na sua própria língua. Eles falavam, não é este Galileus? Mas como pode? Ficaram maravilhados, porque ouviam na sua própria língua as palavras que eram proferidas pelo poder do Espírito Santo. Eles pensavam que Pedro e os apóstolos estavam embriagados. Mas olha só o que acontece. Atos, capítulo de número 2, versículo 37 até o 41. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo pela remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão de longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Quase 3.000 pessoas receberam a salvação, receberam o Espírito Santo, porque não endureceram os corações e deixaram ouvir a voz do Senhor. Não entrou pelo ouvido e saiu no outro, foi para o coração.
E aí se criou, gerou a fé, gerou arrependimento, ouviram a voz do Senhor e não endureceram o coração. Ouviram a voz do Senhor, não endureceram o coração. A tristeza que Deus opera, produz em nós, é para o arrependimento. O apóstolo Pedro pregou a palavra para aqueles homens. E eles ouviram, receberam e creram. E produziu fé. Porque quando você guarda a palavra, o Espírito Santo de Deus produz a fé. Produz a tristeza para o arrependimento. E, consequentemente, a remissão dos pecados. E, por fim, a salvação e a vida eterna com Cristo. Lutemos, meus irmãos, para preservar. O Senhor Jesus, falando a João, ao apóstolo João, sobre as visões futuras, ele diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é possível que nós venhamos a perder neste percurso da vida se não vigiarmos, se não orarmos, se não estivermos nos pés do Senhor. Estamos suscetíveis a cair. Estamos suscetíveis a perder aquilo que Deus nos deu. Então, meus irmãos, que nós venhamos a buscar a santidade. Que nós venhamos buscar a presença do Espírito Santo. Que nós não venhamos a endurecer o nosso coração. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil abandonar o orgulho. Às vezes é difícil abandonar o ego. Será que é fácil perdoar alguém que nos fez tanto mal? Na visão humana, através da nossa capacidade de compreensão, é impossível nós perdoarmos aquele que nos faz tanto mal. O rancor, o ódio, a ira, a cólera, aquele sentimento de rejeição, a amargura, através pela nossa força é impossível. Mas pela graça de Deus é possível. Pela graça do Senhor Jesus é possível nós perdoarmos os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz: porque se não perdoares os homens e as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. Na oração dominical, Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só que responsabilidade o trecho dessa oração. Será que nós possamos fazer essa parte da oração? Senhor, perdoa-nos, como temos perdoado. Será que nós temos exercido o perdão? Será que de fato nós temos exercido aquilo que o Senhor nos orientou a fazer? Meus amados irmãos, como templo do Espírito Santo, nós devemos nos permitir que o Senhor nos cure. Nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Não é fácil renunciar o nosso eu. Jesus disse, olha, é a cada dia. Jesus disse, não é só um dia, não é só no domingo, não é só na terça-feira no culto de doutrina, não é só no domingo. Cada dia, tome a tua cruz. A cada dia, negue-se a si mesmo. A cada dia, todos os dias, é diário, é contínuo. Nós devemos sempre ter isso em mente. Nós somos o templo, a habitação do Senhor. Nós devemos buscar a santidade, ter zelo pelaquilo que o Senhor nos deu, pelaquilo que o Senhor nos confiou. Lembro-me agora a passagem, capítulo de Zaqueu, Lucas 19, quando Jesus foi ter com Zaqueu em sua casa. A Bíblia não relata detalhes, mas Jesus pregou, dou asas à minha imaginação, Jesus pregando para Zaqueu, Jesus trazendo o evangelho para Zaqueu. E a Bíblia diz que aquele homem se arrependeu e deu metade de tudo quanto tinha
E disse ainda mais que se tivesse defraudado alguém, que restituiria 4 vezes mais. E Jesus disse, olha, hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu se arrependeu. Zaqueu, ele ouviu a voz do Senhor, não endureceu o seu coração. Aí Jesus disse, olha, a salvação chegou aqui nesta casa, porque houve arrependimento, porque houve a renúncia de si mesmo. E Jesus disse ainda mais, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, a minha e a tua vida foi comprada por um alto preço. É o que nos diz o apóstolo, olha, fostes, aqui no versículo 28 de Coríntios, porque fostes comprados pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós passamos agora a ser pertencentes ao Senhor, através da confissão, através da remissão e do arrependimento. Nós pertencemos agora a Deus. Nós pertencemos agora ao Senhor. Então nós devemos. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha, aquele que diz está em Cristo, andai como ele andou. Se você diz está em Cristo, você deve andar como o Senhor andou. João Batista, a voz que clamava em meio ao deserto, disse, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eis que vem um após mim, na qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que os batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, através do arrependimento, através de ouvir a palavra, guardar a palavra, negar-se o teu eu, sacrificar a tua carne, oferecer o teu corpo como sacrifício vivo, negando-se a si mesmo, aí Deus será glorificado na tua vida. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, a misericórdia e o amor de Deus seja com você e com toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.